Vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei antes? Ou a gente pode prosseguir? Vamos continuar, então. Como que a gente vai entender essas questões de situações cotidianas que a gente tem na nossa linguagem? Através de alguns tópicos da nossa língua. Então, a gente vai começar hoje falando sobre a questão de comunicação em linguagem. Vamos aqui. Como que a gente entende comunicação em linguagem? A nossa comunicação é toda a interação que a gente tem com o outro utilizando a nossa linguagem. Então, é uma interação basicamente de comunicação. A gente vai entender o que o outro fala, vai se comunicar da melhor forma, porque o que a gente quer? Passar uma informação. Por isso que a gente se comunica. Ninguém fala ao nada, ninguém fala para as paredes, ninguém fala aos quatro ventos. Tudo que a gente fala precisa ser entendido por alguém. O nosso intuito é que alguém ouça, que alguém entenda. A nossa linguagem é esse processo que a gente tem para essa interação. Então, sorriso, gesto, expressão corporal, facial, mímica, tom de voz, isso também constrói a nossa linguagem. E através da linguagem, a gente tem três tipos de linguagem. A gente tem a linguagem verbal, que é através das palavras faladas ou escritas. A gente tem a linguagem não verbal, que é aquela que a gente vê na dança, na mímica, na pintura, na fotografia, na escultura. E a gente tem a linguagem mista, que tem ambos: quadrinho, teatro, cinema. Quando a gente parte do pressuposto do que é linguagem e do que é comunicação, a gente entende que a nossa língua em si é um conjunto de sinais que a gente tem, palavras, são baseadas em algumas leis combinatórias, onde algumas pessoas de uma comunidade utilizam essas leis para se comunicar e interagir de uma maneira mais prática. Então, o que a gente pode falar da língua portuguesa? É um tipo de linguagem que pertence aos membros da nossa comunidade brasileira, dos portugueses daqui do Brasil. Por quê? Isso é uma questão de patrimônio social, patrimônio cultural. Então, cada comunidade tem uma coletividade X que utiliza esse tipo de língua. E essa língua é sempre evolutiva, porque ela sempre se transforma pela história, através da história. Um exemplo que a gente tem aí é Vossa Mercê. Antigamente a gente não falava você, a gente falava Vossa Mercê, que para os escravos virou Vós Mercê, que depois virou Vancê, virou você, hoje é só o V e o C. E o que pode garantir para a gente que daqui a alguns anos pode virar só um Czinho, porque no WhatsApp, nas redes sociais, quando a gente provavelmente vai falar com alguém que a gente conhece, a gente não fala, oi, você vai hoje, escreve bonitinho. A gente pergunta, C, vai, só a letrinha C? Não faz sentido? A pessoa não entende que está falando com ela? Faz, então a comunicação ali está ok. Isso é uma transformação histórica. Com o advento da tecnologia, a gente tem a mania de contratar as palavras. O que é isso? De ir diminuindo para digitar mais rápido, para ficar mais fácil. O que é muito comum ver em correção de redação? Alunos que resumem muito a ideia, que contratam muitas palavras, porque já é uma questão de costume. Se a gente não observa essa questão de transformação que a gente está fazendo, que está passando pela nossa língua, isso reflete no nosso texto escrito também. Então, ó, a nossa língua, ela é um conjunto de sinais que pertence a todos os membros de uma comunidade específica, ela se transforma ao longo do tempo, ela é sempre baseada em códigos. O que são isso? São os conjuntos de sinais que a gente convenciona socialmente, a gente utiliza eles em algumas construções e eles transmitem a mensagem específica. Eu não sei se vocês acompanham o professor Noslen. É um professor de língua portuguesa que dá umas videoaulas muito legais no YouTube. E ele tem um canal e ele só fala sobre língua portuguesa. Eu acompanho ele no Instagram e ele tem um projeto muito legal,
onde ele pega pessoas que falam português, mas de outros países, e traz essas pessoas e eles discutem algumas palavras, alguns termos que a gente utiliza de uma forma aqui e é utilizado de outra forma em outra língua. Se eu não me engano, na semana passada, ele falou com uma moça que mora em Moçambique, se eu não me engano, e ela estava explicando a diferença da palavra perceber. No perceber da língua deles, é basicamente um fazer alguma coisa, um ver alguma coisa. Depende da construção. O que é o nosso perceber aqui? É entender que a pessoa está ali. Quando a gente percebe que uma pessoa está mal, a gente entende que essa pessoa está mal. A gente vê que essa pessoa está mal. São construções diferentes para a mesma palavra. Então, é um conjunto de sinais que eles são convencionados para construir uma transmissão e transmitir uma mensagem específica dentro desse grupo. Um exemplo que a gente tem de códigos que a gente chamaria de verbais antigamente e hoje não são mais verbais, que foram convencionados, são os emóticons. Como que a gente fazia um sorrisinho antes? 2 pontos e um parênteses, né? Isso era um sorriso, era uma linguagem verbal, são coisas que a gente utiliza, são pontuações que a gente utiliza na nossa linguagem escrita comum. Hoje em dia, a gente transformou isso, geralmente nos aplicativos, quando a gente coloca esses 2 pontinhos e parênteses, já aparece o emoji. Por quê? Eles se integraram à nossa linguagem. Então, eles são uma linguagem tecnológica baseadas na linguagem verbal ou não verbal. Porque o que eles transmitem ali? Uma ideia só com um emoticonzinho daquilo que a gente pode falar, daquilo que a gente presume como uma interação não verbal. Então, a nossa disciplina vai tratar disso, da questão da nossa língua sendo um aparelho ideológico, ou seja, é um tipo de comunicação, seja estético ou não, que a gente utiliza enquanto sociedade, porque é isso que nos define. Como que a gente percebe que a gente faz parte de um determinado grupo? Na forma como a gente se porta, como a gente fala, como a gente escreve. Como que a gente reconhece as pessoas que são do grupo dos skatistas? Pelo tipo de roupa, pelo cabelo, pelo boné. É uma questão identitária. Hoje em dia é muito comum a gente ver questões de como se portar, mulher principalmente, como que a gente pode se portar, passar uma imagem melhor. O que a gente tem hoje para auxiliar nisso? Consultoria de imagem. A forma como a gente se mostra para o mundo fala muito sobre a gente. A forma como a gente fala mostra muito sobre a gente. A forma como a gente se comunica mostra muito sobre a gente. E é isso que a gente vai ver na nossa disciplina. A gente vai dar uma passada de olho rapidinho em umas questões. Deixa eu só abrir o outro slide aqui. Vai ficar mais fácil de a gente resumir isso. Vamos achei. A gente viu a função da nossa língua, de ser um código verbal, que é composto por algumas regras. Como que a gente pode identificar essa nossa linguagem, essa parte da nossa linguagem? Como que a gente informa, como que a gente passa essa impressão para o outro conforme a gente fala? Quando a gente cria algumas significações na forma como a gente tem essa informação, como a gente passa essa informação. Então, a gente tem uma língua estabelecida através de 2 modalidades. A gente tem a representação fônica, que é através da nossa voz, então é a nossa língua falada, e a gente tem a nossa representação gráfica, que é a língua escrita, que é aquilo que a gente aprende a vida inteira na escola. A gente passa da primeira série até o terceiro ano do ensino médio tendo aula de língua portuguesa. Por quê? Porque a gente precisa aprender a estruturar a nossa língua. Por que a gente sempre bate na tecla de que a gramática normativa é essencial? Para a nossa língua não fugir do nosso comum. Por quê? Vocês podem perceber que a gente aqui no Brasil tem diversas formas de falar uma mesma coisa. Por quê? Nosso país é territorialmente extenso demais. Então, é muito comum que em determinadas regiões a gente utilize algumas terminologias específicas ou que a gente utilize de uma outra forma. Por quê?
é convencionado assim naquela região. Antigamente, a gente não tinha isso tanto de estrada, não tinha isso tanto de conhecimento do tamanho do nosso país. Então, os nichos foram muito fechados, as pessoas viviam em sociedades, em grupos totalmente menores, totalmente fechados, intrínsecos. Então, eles não tinham uma comunicação muito precisa. A forma como eles aprenderam a falar e como eles acostumaram a falar criou uma identidade para esse povo. Então, a gente pode ver que no norte o pessoal fala de uma forma, no sul o pessoal fala de outra, no nordeste de uma outra forma. Aqui no sudeste a gente fala de uma maneira mais ou menos abrangendo todos os lados. Por quê? Aqui é o nosso, digamos assim, o nosso polo de comunicação. Qual é o principal centro do Brasil para troca de informação? São Paulo, Rio e Minas. Por quê? As cidades são muito perto, as pessoas estão em constante comunicação ali. Podem ver que é muito difícil a gente viajar para o norte, em questão de cultura, a gente vai lá para conhecer lugares paradisíacos, bonitinhos. Mas em questão de comunicação, é muito difícil alguém sair daqui para o sul, estudar a forma que eles falam, estudar por que eles falam daquela forma. Por quê? Porque a gente entende essas nuances da nossa língua. Então, toda vez que a gente falar sobre língua falada, a gente vai falar sobre essa espontaneidade que a gente tem. É uma coisa que é natural da gente. A gente aprendeu, a gente foi criado para falar. Por isso que nós somos animais que temos um aparelho fonador. Como que a gente aprende a falar? Através de repetição. Uma criança só aprende a falar através de repetição. Quando a gente tem uma criança em casa, o que a gente faz? Fica no ouvidinho dela quando ela está começando a balbuciar. Mamãe, 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 mamãe. Eu tenho uma filha, mas quando eu não tinha minha filha, eu cuidava de um sobrinho. O que, que eu fazia na cabeça dele? Eu falava titia, 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 o tempo inteiro, porque eu queria que ele falasse titia. Até chegou um momento que ele começou a falar titia. Por quê? É uma questão de ensinamento. A gente aprende a falar desde criança, a gente aprende a falar no nosso contexto familiar, a gente desenvolve a nossa fala no nosso contexto social. É a principal parte da nossa comunicação, digamos assim, é a língua falada, porque é ali que a gente tem a questão de interlocutor. Eu sempre falo para alguém, vocês sempre falam para alguém. Essa troca, essa interação que faz com que essa comunicação aconteça, seja precisa. Alguém sempre fala algo para alguém ou fala sobre alguém para outra pessoa. Isso é a questão da língua falada, essa interação que traz isso para a gente. Então, na nossa língua falada, a gente pode incluir gestos, mímica, tom de voz, expressão facial, fisionomia. Como que a gente indica tom de voz aí? Quando a gente é criança, a gente está fazendo alguma coisa muito errada. A nossa mãe falou, fulano, não. O que que ela faz? Fulano! Grita. Intencionalidade vocal. A intenção do que ela quer falar está sendo passada através do tom da voz dela. É isso que a gente faz. Quando a gente vai falar com uma criança, que é uma criança calma, como que a gente costuma falar? Sempre com calma, devagar, com uma voz meiga, para criar uma ambientalidade melhor para a criança. Como que a gente gosta de conversar? Com pessoas que falam de igual para igual, não com pessoas que levantam um tom de voz, que falam gritando, digamos assim. Por quê? Isso é uma questão de construção social. Isso também é individual. A gente consegue elaborar isso da forma que a gente quer, conforme o contexto que a gente tem inserido. Então, toda vez que a gente falar aqui sobre a língua falada, a gente vai falar sobre essa espontaneidade, sobre esse impulso expiatório. Já observaram que tem gente que fala assim, nossa, eu tenho uma mania de pensar e já falar de uma vez? Porque é impulso, é um impulso expiratório. A gente sempre elabora na nossa mente e produz nas cordas vocais para passar isso adiante. Então, a gente chama isso de impulso expiatório. Toda vez que a gente tiver esse impulso expiatório, a gente vai ter ele baseado em dois níveis. A gente tem a língua falada popular, coloquial, que é essa língua falada que a gente utiliza na nossa conversação normal, no dia a dia. Não tem uma ligação direta com a gramática normativa, com a gramática que a gente aprende na escola. E a gente tem também a linguagem formal, que é quando a gente elabora esse discurso, essa comunicação com mais cuidado, a gente tem um vocabulário mais robusto, e a gente sempre procura, através desse vocabulário, obedecer às regras gramaticais que a gente aprende na escola. Como que a gente tem esse domínio da língua formal ou língua culta? Através da leitura. Por quê? Quanto mais a gente lê, mais a gente apreende. Somos seres visuais. Vocês provavelmente já passaram por isso. Eu já passei
na minha época de escola por um momento onde eu estava desesperada por fazer uma prova, e o que eu decidi fazer? Uma cola. Então, eu peguei um papel minúsculo, eu tinha que passar para o papel o que provavelmente cairia naquela prova. Então, o que eu fiz? Eu fiz um papel bonitinho de cola, eu achei muito grande. Falei assim, nossa, professor, é isso, o que eu vou fazer? Vou fazer no menor ainda. E de tanto eu tentar diminuir a letra e escrever aquilo, lendo aquilo a todo momento para escrever, eu acabei decorando. Então, chegou na hora da prova, eu utilizei a cola? Não. Porque de tanto eu reforçar isso enquanto eu li e escrevia, eu aprendi aquilo. Então, é isso que a gente faz. A nossa mente trabalha assim. A gente é programado para pensar, para falar, para treinar. Somos seres totalmente comunicativos. Vocês, não sei se vocês sabem, mas já foi feita uma pesquisa onde colocaram crianças, bebezinhos, em uma sala isolada, e essas crianças só eram alimentadas, não tinha nenhuma interação ali. As crianças não ouviram vozes, elas não foram estimuladas a falar ou a pensar ou a manter uma comunicação. As pessoas somente entravam e alimentavam as crianças, e era só isso. E assim foi por um longo período de tempo. Essas crianças não desenvolveram corporalmente, ficaram crianças miudinhas, raquíticas. Por quê? A falta de interação é uma coisa que não foi programada para o homem. Somos seres totalmente comunicáveis. A gente nasceu para ter esse tipo de troca, de interação. Onde que a gente vê isso? Língua falada. A gente não apresenta um caderno e um lápis para uma criança recém-nascida. A gente fala. É muito comum a gente vê hoje em dia que é estimulado que uma mulher grávida converse com a barriga, para que a criança reconheça o tom de voz, para que a criança reconheça essa interação que a gente tem. A minha filha, quando nasceu, quando ela estava chorando muito, meu marido começou a conversar com ela. Até então, ele conversava com ela pela barriga. E enquanto ele conversava com ela, ela foi parando de chorar, e ela só se ambientou ali. Ela provavelmente se sentiu segura, porque já era uma coisa que ela conhecia, já era uma voz que ela conhecia. Então, é uma questão de interação. Ela não sabia falar, ela não conseguia enxergar direito, porque ela tinha acabado de nascer, mas ela entendeu essa comunicação. E o que isso causou para ela? Uma calma. Ela conseguiu se sentir acolhida, ela ficou mais calma, ela não estava insegura, que é por isso que criança chora. Aí com a gente é a mesma coisa, quando a gente chega num lugar que a gente não conhece ninguém, qual que é o nosso intuito? Se fechar, se isolar. Quando a gente chega num serviço novo, a gente não conhece as pessoas, a gente se isola no nosso canto, faz o nosso papel. Mas se a gente chega numa empresa, chega num ambiente onde a gente é bem acolhido, onde a gente vê essa interação, o que a gente faz? A gente interage, a gente se solta, porque nós somos seres programados para ter essa interação. A gente vê isso como? Através da nossa linguagem. Pessoas que não falam, que têm deficiências, os mudos, os surdos, como que eles interagem? Através da língua de sinais. É a forma de comunicação que eles têm. Então, eles precisam interagir. A gente precisa expor tudo aquilo que a gente pensa. É uma questão até psicológica, digamos assim. Quem pensa muito e não fala, o corpo adoece. Porque é comum isso acontecer. O nosso corpo é programado para falar. Essa é a principal questão da língua falada. É espontâneo, é natural, é preciso se comunicar. Por isso que a gente sempre bate na tecla de que a língua falada é essencial para a vida humana. Mas a gente também tem a língua escrita, que é essa língua formal, essa língua disciplinada e rígida, que é uma língua que a gente fala que é distante do interlocutor. Por quê? A gente não consegue inferir nela nada daquilo que a gente utiliza na língua falada. A gente não coloca tom de voz, a gente não coloca fisionomia, gestos, mímica, nada. Então, ela é uma linguagem clara e objetiva. Por isso que ela é artificial, porque ela foi criada depois da falada. Ninguém escreve antes de pensar, ninguém escreve antes de falar. Tudo é programado pelo cérebro, tanto a fala quanto a escrita. Por isso que a língua escrita é a língua que a gente demora muito tempo para aprender. Por isso que a língua escrita é a língua que a gente também está estudando hoje aqui. Vocês, no curso técnico, ainda estão vendo a língua escrita, a língua portuguesa, a parte escrita. Por quê? Porque é uma linguagem que a gente precisa guardar. Por que a gente guarda a nossa língua? Porque a gente entende a importância que ela tem. Se o vossa mercê virou você, daqui a pouco vai virar um ser, o que dirá das outras palavras se elas não forem registradas e guardadas ali?
Vocês devem ter passado também pela época da escola que a gente utilizava um dicionáriozinho azul. Na minha época era o dicionário Luft, que a escola dava. Papel Bíblia, aquela folha bem fininha, que a gente utilizava aquilo nas provas. Por que a gente entende, a gente aprende a ler um dicionário quando é criança? Porque a gente entende que a nossa linguagem precisa ser guardada de alguma forma. Se a nossa língua evolui conforme a gente fala, uma hora a gente perde a mão, uma hora foge do nosso controle. Então, como que a gente faz isso? A gente vai guardando as palavras para que elas sejam passadas de geração em geração. Como que a gente vê isso? Dicionário, gramática, porque a gente aprende com a gramática a estrutura formal da nossa língua. A gente não fala as coisas soltas na frase, a gente vai ver isso. A gente mantém uma estrutura fixa porque essa estrutura que passa sentido. Eu não falo branca a parede é. Eu falo a parede é branca. A gente na língua falada até pode entender, mas na língua escrita isso causa confusão. Como que a gente pode ver isso também hoje em dia? Mensagens em redes sociais. Quando as pessoas falam as coisas de uma forma desconexa, a gente às vezes não entende a mensagem, a gente não entende o sentido. Por quê? Foge da estrutura. Então, toda vez que a gente falar sobre língua escrita, a gente vai falar dessa linguagem formal, dessa linguagem rebuscada, dessa linguagem artificial, que é uma linguagem clara, objetiva e distante. Ela dá conta sozinha de tudo aquilo que a gente não consegue inferir ali, o que a gente usa na fala. Então, a gente também tem dois níveis aí. Na língua escrita, a gente tem a linguagem informal, que é essa que a gente utiliza em carta, em mensagens de rede social, no WhatsApp, principalmente hoje em dia. E a gente tem essa linguagem formal, essa linguagem culta, que é essa que é adaptada, que é mais rigorosa. Onde que a gente vê isso? TCC, vocês estão fazendo TCC. Um texto científico, ele é altamente formal. A gente não pode utilizar gírias ali, a gente não pode trazer para o TCC uma linguagem que não é rebuscada, uma linguagem que não segue uma adaptação. Por quê? Isso fere as normas. Isso faz com que esse trabalho não tenha um valor científico. Reportagem de jornal é sempre uma estrutura fixa para passar a informação completa ali. Essa é a grande diferença da língua escrita e da língua falada. Enquanto a falada é espontânea e é prática, a escrita ela é rígida, rebuscada, clara e objetiva. Então, querendo ou não, na língua escrita a gente tem mais exigência, porque a gente tem ali a gramática normativa, aquela gramática que a gente estuda a vida inteira, que é aquele livro do Bechara de 2 quilos que a gente carrega na mochila a vida inteira e odeia a língua portuguesa por isso. Por quê? Na fala, a gente recorre a alguns outros recursos que na comunicação escrita a gente não tem. Então, a gente precisa ambientar essa escrita, precisa regulamentar essa escrita. A língua escrita, vale lembrar também que ela não é só uma representação da língua falada, ela é esse sistema que é convencionado. Então, a gente precisa entender que a gente adapta a nossa linguagem dependendo do ambiente que a gente está. A gente utiliza a nossa linguagem coloquial entre os nossos amigos, numa roda de conversa, num almoço em família. A língua escrita, não. Uma língua coloquial, a gente utiliza de uma forma mais dinâmica. A língua culta, não. A gente utiliza em ambientes específicos. Numa sala de aula, numa entrevista de emprego, num ambiente mais formal, numa reunião, porque a gente entende que a gente precisa adaptar a nossa linguagem. É sempre nessa tecla que eu vou bater com vocês. Questão de adaptação da linguagem. Então, para a gente entender esses tipos de adaptação, a gente precisa entender a diferença entre norma culta e variedade linguística. As nossas línguas são fruto de uma convenção social, concordam comigo? A gente entende que uma sociedade específica criou um tipo de falar. Vocês provavelmente lembram e aprenderam sobre a época da Pangeia, onde todos os países eram grudadinhos, historicamente falando, geograficamente falando. Então, havia uma língua específica falada por todos. Para quem for da religião cristã, vai lembrar da questão da Torre de Babel. Todo mundo dominava a mesma língua. E aí, segundo a Pangeia, com a evolução geográfica do mundo, os países foram se separando. Então, cada um foi criando o seu dialeto. Segundo a Bíblia, construíram uma torre tão alta para chegar no céu que Deus ficou bravo, destruiu essa torre e dividiu a terra. Então, a gente tem convenções diferentes para tipos de convenções linguísticas. A gente tem versões diferentes para falar da evolução da nossa língua, da língua como uma convenção social.
Isso é um resultado de um processo social histórico, porque a gente entende a linguagem de duas formas. Trazendo para o nosso português do Brasil, não português de Portugal, a gente tem a nossa língua como um português padrão e um português não padrão, uma linguagem padrão, uma linguagem não padrão. Nesse quadrinho, a gente tem uma pessoa rebuscada, uma roupinha bonitinha, alguém provavelmente da área de direito, falando com uma outra pessoa, onde ele fala: Meu jovem, aqueça meu coração com palavras do nosso maravilhoso idioma. E o jovem responde: que é isso, tio? Meu português não é tão bom assim, mas pratico muito no Orkut MSN. Você tem Orkut, tio? Ih, caramba, o tio teve um treco. Olha a forma como ele escreve. É uma questão social aí. A gente vai ver agora as diferentes nuances que a gente tem nas nossas variações, principalmente no português do Brasil, o português brasileiro, digamos assim. A gente tem sempre as questões sociais intrínsecas ali. Pessoas elitizadas, pessoas que têm acesso à educação falam um português diferente, pessoas que não dominam tanto a língua, que não têm tanto apreço, que não têm tanta ligação com essa língua. Então, quando a gente falar sobre o português padrão e não padrão, a gente vai ter essa diferença. A linguagem padrão, português padrão ou formal, é aquele que tem o maior prestígio. É o que a gente aprende na escola, é o que está sempre nos livros. É aquele que a gente aprende a valorizar porque socialmente representa um conhecimento, um poder econômico maior, digamos assim. Porque a língua não padrão é o conjunto de variedades que a gente tem na nossa língua, baseado sempre na nossa identidade. Seja uma referência cultural, uma referência esportiva, uma referência musical. A gente tem um outro quadrinho aí, onde um adolescente fala para uma professora: aí, professora, eu e os brother é tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras paradinhas do meu português, não. O que ele está falando para ela? A gente não está entendendo, a gente não está conseguindo aprender o novo português. Porque são grupos sociais diferentes. A professora, provavelmente mais velha, fala um português diferente dos adolescentes. A gente pode ver isso hoje em dia. Eu sou da época de que o FDS era um final de semana, na minha linguagem tecnológica. Para os adolescentes de hoje em dia, isso é um palavrão. Por quê? Porque convencionou-se grupos sociais diferentes, faixas etárias diferentes, utilizam a mesma terminologia de uma forma diferente. Como que a gente vê essa diferença? Baseada na norma culta. Para fechar, a gente vai fechar nossa aula hoje falando sobre isso. A norma culta é esse conjunto de padrão que a gente aprende na escola, porque é o conjunto, é como a gente aprende a se portar, como a gente aprende a falar com o outro. É aquele que a gente aprende na escola para ter uma base, que é através dele que a gente consegue entender, por exemplo, como que o nordestino e o sulista conseguem entrar em um consenso, conseguem conversar, manter um dialeto ali. Mesmo que não utilize a mesma terminologia, a grosso modo, a comunicação sempre vai existir ali, porque vão se entender. Então, o objetivo da norma culta é impor esse tipo de correção gramatical, esse uso rigoroso das regras, para que a gente tenha uma linguagem comum, uma linguagem clara e correta com as pronúncias das palavras, para que a gente entenda as estruturas. E esse domínio reflete na modalidade escrita da língua o alto rigor que a gente tem, o elevado grau de rigor que a gente tem, tanto de correção gramatical, mas é através dela que a gente aprende a usar pontuação, acentuação, a gente aprende as regras de concordância, regência e colocação pronominal. Então, por que a gente vai falar sobre esse português? Porque a gente vai entender que saber falar e saber escrever de acordo com essa norma é uma competência muito valorizada, principalmente no mercado de trabalho. O domínio de ambas as linguagens, tanto da língua falada quanto da língua escrita, possibilita essa caminhada, digamos assim, que a gente tem na nossa maneira de falar. A gente consegue adaptar tudo aquilo que a gente fala. Vocês provavelmente não vão falar para uma pessoa que não entende nada do ramo de vocês termos específicos. Quando a gente fala algo para alguma pessoa e essa pessoa não entende, a pessoa sempre fala assim: traduz. Por quê? A gente precisa reescrever, repensar, readaptar a linguagem para que isso seja de um entendimento comum, para que
precisão e essa eficiência ocorram em qualquer lugar, em qualquer âmbito. Então, é isso que a gente vai tratar na nossa aula. Nossas aulas vão sempre ser assim. Eu sempre vou mastigar para vocês, para que vocês entendam. Porque a minha função aqui é passar para vocês que o processo de comunicação ele é necessário. Ele acontece tanto na língua escrita quanto na língua falada. Ambas são importantes, mas ambas são vistas de pontos de vista diferentes. Eu vou terminar nossa aula aqui porque eu só tenho 7 minutos. Na próxima aula a gente volta com as variações. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, aqui. Como ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou fechar nossa aula aqui, que eu não vou ficar prendendo vocês aqui. Na próxima aula, a gente retoma com as variedades e a gente já entra nos nossos tópicos específicos. Eu vou subir aula na plataforma para vocês, assim que liberarem a turma de vocês para mim. E qualquer coisinha, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp, ou se quiserem saber o meu e-mail, eu deixo lá no grupo também, ok? Eu acho que é isso então, galerinha. Eu vou liberar vocês, meninas, e a gente se vê na próxima aula, ok? Tchau, tchau, professora. Boa noite, bom descanso, bom festinho de final de semana. Igualmente. Tchau, professora. Deixa aqui no mudo porque é muita criança. Sem problema. Tchau, tchau.